E na opinião de vocês, vocês veem que quem tem mais aptidão, mais domínio de tecnologia, consegue assumir esses postos de liderança antes do que outras pessoas? Começa aí, Fran. Vai lá. Depende do ramo. Exato. Então, eu tenho empresas que são indústrias, por exemplo, que a gente está falando de liderança de turno. Então, um cara que é um líder de turno, a tecnologia não é primordial para o negócio dele. Ele tem coisas como agilidade, como senso de responsabilidade, outras coisas que ele se destaca lá na operação e o líder dele diz, opa, eu quero esse cara como um exemplo. Mas no mercado de vocês, eu acredito que ele é um jovem mais antenado. Então, eu traduziria o que tu está me perguntando, não necessariamente a tecnologia pura, mas o que ele está atualizado, o que ele gosta, o que ele vê. Então, eu vejo que esse comportamento de interesse é um comportamento que faz a liderança ser evidenciada, né? Porque ele traz inovação para a empresa. Isso. E aí ele começa a ser referência na equipe. É isso. No nosso caso aqui, a gente tem dois paralelos. Um é, as pessoas se tornam líderes porque elas dominam as novas ferramentas, ou seja, normalmente são pessoas mais jovens porque elas já estão antenadas ou começaram aprendendo essa ferramenta que hoje é a mais utilizada, porque é difícil você pegar um profissional que veio de uma outra ferramenta e ele se adaptar para a nova ferramenta. Ele pode até se adaptar, mas talvez venha com alguns inputs das outras que acaba atrasando um pouco o fluxo. Então, nesse caso, sim, os mais jovens. Mas existem ainda cargos em que você precisa ter tomada de decisão que normalmente a bagagem da galera que já tem mais tempo conta muito. Então, é relativo, né, Fran? Tudo, nesse caso, acaba sonando relativo. Tudo, depende do cenário, depende do ramo. Então, o que você falou desse jovem que vem de uma ferramenta, ele pode ser um líder daquela ferramenta ou da implantação. Então, assim, cara, a gente precisa de alguém que seja um key user, né? Uma pessoa-chave da implantação de um projeto. Ele é a referência, ele vai se tornar a referência. Só que aí, quando você vai para os temas de gestão de pessoas, né? Trabalhar com a liderança, desenvolver outras pessoas, gestão de conflitos, trazer resultado, aí já começa a ter um pouquinho mais de complexidade e exigir de outras experiências dele, né? Então, realmente, assim, tudo depende, tá? A gente está falando de uma forma geral, eu estou falando da questão da idade das gerações, mas a gente tem algumas outras influências, né? Que influenciam na idade exata. Então, tudo, a pessoa precisa nos ouvir e entender qual é a realidade dela e como que ela conecta isso na realidade dela, né? Então, e eu conto muito base na minha experiência. Então, entendendo um pouco do que eu vivo, do que eu convivo, eu consigo compartilhar com vocês também.